estudos, a criação de um produto, as noites sem sono, as alegrias e os choros. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. E quando a cortina se abre, quem é que está sentado te assistindo? Aquelas pessoas que te amam, que torcem por você, as que não gostam de você, que não acreditam de você, que te criticam e que no final estão torcendo para dar errado. Mas eu quero te dar uma notícia. O palco é seu. Chegou a sua hora de brilhar. Didn't know what was love. As mulheres são boas solucionadoras de problema, muito boas. Então, buscar essa atitude empreendedora para buscar sair do território da reclamação e partir para o território da ação. Que a gente tem essa coisa de ter várias caixas, a gente consegue balançar o carro do neném. Então a gente faz muitas coisas e essa multiplicidade eu acho que é um ganho. Espaço tem para crescer, é muito mais uma questão de você ir treinando o olhar, olhando o entorno, buscando esses aliados e se capacitando para dar um salto. A mulher, quando ela pega a manha e ela sabe desse poder dela que ela tem, que o homem não tem, aí ninguém segura ela. Não é a gente falar só em dinheiro, 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 mas é uma liberdade de você poder fazer escolhas na sua vida. Para nós, mulheres que decidimos empreender, a liberdade e a responsabilidade que a gente já traz naturalmente no nosso DNA faz com que a gente alcance lugares mais altos ou mais rápido. Sou capaz de fazer isso, eu posso. O que está faltando para atingir aquela minha meta? Eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher forte. You have the chance to create money. Like what an entrepreneur does is find problems to solve them, but they do create money. Like don't give up. There will be someone that you can find who can help you. Você consegue, sim, através do empreendedorismo, dar o seu primeiro passo e conseguir se realizar. Você sendo mulher e não dependendo de mais ninguém, e isso é incrível. A gente diz que sozinho a gente consegue isso aqui juntos muito mais longe. Então, quando vem uma Camila Ferrari da vida e fala, viu, tem que fazer assim, 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 realmente, tenho que fazer e é pra já. E você sabe que não tá sozinho. Eu preciso saber que alguém passou pelo mesmo que eu. Eu preciso aprender com os erros dessa outra pessoa. Eu preciso saber que alguém já começou sozinho e que deu tudo certo. Mas desistir nunca é opção. E a Camila sempre colocou isso muito pra gente, para que a gente, não somente esperasse as oportunidades, mas que a gente também criasse elas, aproveitasse e trilhasse a partir daí o próprio caminho. Quando você entende que as coisas precisam acontecer, que ninguém vai fazer por você e você precisa fazer, eu acho que as coisas realmente saem do lugar. Eu tô aqui do lado para te dar todo o direcionamento. Você não está sozinha. A sua vitória é a minha vitória. E no final, todos que estão sentados na plateia vão ter que te aplaudir. Vamos lá? Porque você ter um negócio, sem dúvida nenhuma, é você ter o direito de você ter um mínimo de liberdade. Então quer dizer que quem trabalha em empresa não tem? Não, é claro que tem.
E num negócio, se você abrir, você não vai ter mais flexibilidade, você não vai ter mais... Mas em compensação, você está ali aliando o teu sonho com um cumprimento de, muitas vezes, horários ou situações em que você pode escolher. E isso não minimiza que você tem que trabalhar bastante, mas é você fazer isso da maneira certa. Quando essas mulheres empreendem e elas dão certo, elas investem primeiro em melhorar a educação dos filhos. É a primeira coisa que elas investem. Segundo, em melhorar cuidar da família. Então, elas investem numa coisa para a casa delas que vai melhorar a vida não só delas, mas da família como um todo. Elas investem na comunidade do entorno onde elas estão. Então, se ela dá certo, ela se junta com outras ali no espaço onde elas estão e acabam fazendo um negócio maior. E também, quando elas têm possibilidade de empregar outras pessoas, elas priorizam outras mulheres. Então, isso cria um círculo de prosperidade. Porque a gente tem já no sangue essa coisa de conseguir tomar conta dos ambientes e saber qual é a necessidade das pessoas que vão consumir os seus produtos, que vão receber seus serviços. Eu acho que a gente é bem detalhista. Acho que é gostoso, assim. Eu acho que você, quando tem uma empreendedora mulher, você sabe que você tá com coração de mãe também. Se uma mulher entende que ela pode ser empreendedora da sua vida, do seu trabalho, da sua carreira, com certeza você tem mais oportunidades de não só lucrar mais, mas com certeza ser uma referência no que você faz. Para de empreender para sobreviver. Você tem que empreender para você ter liberdade. Liberdade de realizar aquilo que você quer, liberdade de pegar sua família, seus filhos que seja e viajar. Liberdade de falar não. A liberdade de falar não é redundante, mas é libertador. O não, ele tem muito mais valor do que o sim. Porque sim todo mundo fala. No fim, se você fala sim pra tudo, você não tá falando sim pra nada. O não, ele dá liberdade porque ele vai aumentando a sua capacidade de escolha. E quando você tem a capacidade de escolha, você vive muito mais realizado. Toda crise traz oportunidades. Na verdade, alguns grandes negócios nasceram da crise. A crise de 2008 foi fundado o Airbnb. Por quê? Na crise, as escaras dos problemas eles estão mais latentes. Por um outro lado, a humanidade ela dá saltos quânticos de aprendizado. Você vê a pandemia. A pandemia, tirando toda a questão sanitária, de saúde, enfim, mas ela trouxe uma velocidade de adesão ao digital, das pessoas conseguirem fazer mais coisas de forma remota, muito grande. E foi quando também a gente entendeu a velocidade do digital. Foi quando a gente montou a SR Digital na pandemia para trabalhar os influenciadores e demos um gás, por incrível que pareça, foi o período que a empresa cresceu, né? A gente teve um faturamento muito alto naquele período. Olha, a pandemia multiplicou o número de pequenos empreendedores que correram atrás de um plano B por necessidade. O bom dessa história é que muitos deles descobriram que o novo trabalho trouxe muito prazer e resultado. Durante a pandemia, vários estabelecimentos fecharam as portas por causa das dificuldades financeiras. Por outro lado, muitos acabaram se fortalecendo mesmo em tempos de economia em queda, Ana. Pois é, César. Exemplo disso são os comerciantes locais que apostaram na ideia da empatia dentro da comunidade e cresceram. Os mais expressivos empresários do mundo garantem que perceberam primeiro uma dificuldade e só prosperaram porque enxergaram além dos desafios, exatamente onde estão as oportunidades. Eu fui muito criticado durante a pandemia porque eu falava que todo mundo falou que as lojas físicas iam acabar, tal, e um bando de bobo que falou isso. Porque as lojas físicas estão bombando. Mais até que e-commerce. Os e-commerce eles estão crescendo menos que as lojas físicas. As lojas físicas que estão com experiências estão bombando. Se você olha a crise e você quer se afundar, você vai ficar lá. Mas se você olha a crise como uma oportunidade e entende quais são os problemas mais latentes, você cresce. Mas é importante que você entenda que ali também tem oportunidade, por pior que o cenário possa parecer. Então, independente de partidos políticos, de governantes A, governantes B, espaço sempre vai ter. Eu acho que o que é super importante é treinar o olho para aquilo que o seu negócio
pode oferecer e treinar o olho para aquilo que o cliente precisa. Porque uma das coisas que a gente mais observa é mais do mesmo. Então, uma coisa é você ter uma paixão por alguma coisa e a outra é você conseguir monetizar isso como negócio. Então, é a capacidade também necessária de você separar a paixão, a emoção da oportunidade de negócio. Existem oportunidades gigantescas ainda no mundo de setores gigantes que podem ser rejuvenescidos para você botar para quebrar e crescer e voar. Eu acho que a empreendedora é uma fazedora. Eu nunca atrelei a política. Eu nunca atrelei a um terceiro eu poder empreender ou não. Eu fui adaptando o que eu conseguia fazer. Se você atrelar, você não vai viver, porque sempre vai ser uma crise aqui, vai ser uma guerra ali, vai ser um problema que aconteceu fora do país, um problema dentro da sua casa. Isso é a vida. Isso se chama vida. Então, independente do momento que a gente... E é importante, né? Isso é cíclico. Os ciclos econômicos, eles acompanham os ciclos de negócio. Uma hora vai ter, outra hora vai ser menos, outra hora vai ser prosperidade, outra hora menos. Faz parte. O empreendedor, a empreendedora de verdade, o que faz? Chama a responsabilidade para si e fala, eu vou fazer independente disso. Eu vou me virar. Todas as grandes líderes empreendedoras que eu conheço têm essa mesma mentalidade. Inclusive eu. O maior vilão hoje da mulher empreendedora, primeiro, é o medo. Medo de tudo. Medo de não dar certo, medo de crescer, medo de não conseguir acompanhar o crescimento dos filhos se ela tiver, medo de trabalhar muito e não casar, medo de não conseguir, medo de não saber fazer o financeiro. Então o medo, ele permeia isso tudo. Medo de tudo. Segundo, falta de suporte. Falta de uma rede de apoio. Familiar, marido, esposa, namorado. Muitas vezes a própria família não vem da área de negócio, de comércio e acha que aquela mulher ela tem que ter ali uma estabilidade e não abrir um negócio. E ela torna aquilo ali como verdade. But I see, not just in Brazil, again, through my own family, in worldwide, and as well as especially with Brazil, like the necessity for more education and support. Because ultimately, entrepreneurs need to have a lot of, you have to have people around, so people to inspire you, people to learn from, people to support you. Sometimes you need access to money. Sometimes you need access to materials or resources. There's all these things. But it starts with that desire to do it, the belief that someone can do it, and kind of the support system of people who also believe in you. Which sometimes means they tell you that you can do it, and sometimes it means they kick you in the ass to do it. Mas de qualquer forma, independente do seu porquê, você precisa de apoio, tá? E aí o apoio você busca onde? Você busca na sua família, você busca no seu parceiro, você busca nos seus colegas, ex-colegas de trabalho, você busca em qualquer lugar. Só que a jornada empreendedora, ela é muito solitária. Então, quando você fala qual é a maior dificuldade de empreender, é apoio. Você não tem apoio, você não tem por onde começar. E quando eu digo apoio, é a luta de você ficar sozinha. Como mulher, mãe, eu posso te dizer isso, o sentimento de você não pertencer, o sentimento de você se sentir sozinho, o sentimento de você não se sentir apoiada pra nada, ele pode te levar lá embaixo. E qual a importância de você ter mentores na tua carreira empreendedora? É ter sempre essa pessoa que vai pegar a tua mão e te puxar pra cima nos momentos que você mais duvidar de você. Primeiro, eu tenho o primeiro desafio como empreendedora da minha carreira quando eu resolvo deixar os meus filhos em Recife e vir tentar estruturar minha carreira de uma forma melhor, como eu acreditava, e como as oportunidades, o cavalo selado estava na minha frente. Se eu fosse um homem, não iriam ter tantas questões, tipo assim, vai deixar as crianças? Se o meu marido tivesse, na época, sido promovido ou tivesse alguma oportunidade, os questionamentos seriam bem menores, né? E aí a gente já começa com alguma dificuldade a partir daí. Você tem o outro vilão que ela não se acha capaz. Ela não se acha capaz. Se você hoje perguntar para uma mulher empreendedora, ela fala assim, você se sente 100% capaz?
90% vai dizer que não. Mas no fim, todos eles estão entrelaçados. E essa capacidade, de onde ela vem? Ela vem de você estudar. Ela vem de você se preparar. Se você não se prepara, se você não estuda, cada vez mais você vai se sentir incapaz. Quando perguntam para meninas o que eles querem ser, é muito fácil eles terem certeza, ou quando perguntam para eles como ele acha que ele se saiu numa prova, por exemplo, ele sempre vai pensar, fui muito bem, e quando as mulheres vão sempre ficar, eu acho que eu poderia ter sido melhor nisso e nisso. Quando eu me vejo numa negociação, por exemplo, com a Camila, quando ela me faz uma pergunta, eu sempre, eu vou repensar o que eu fiz. E é diferente quando eu vejo homens respondendo a ela. Não, eu fiz isso. E mesmo que eu saiba, ou que eles saibam que tem alguma coisa, eles bancam. Então, eu acho que a educação, a gente se questiona o tempo todo porque a gente é educada para ser muito cuidadosa. E esse excesso de cuidado, ele atrapalha, por vezes, né? Esse hipervigilante que a gente tem. Ele atrapalha muito e se torna um gap. Porque quando eu sentei na cadeira do Shark Tank, eu entendi que o meu conhecimento, ele melhorava os meus argumentos, que por consequência melhorava a minha gestão, que por consequência eu conseguia investir mais em outros empreendedores e também nos meus próprios negócios. Eu falei, é esse caminho que eu vou seguir. Quantas vezes a mulher, por falta de conhecimento, ela deixa de conhecer uma ferramenta tal, ela deixa de conhecer uma possibilidade, ela deixa de conhecer pessoas. Eu mergulhei em estudar empreendedorismo. Foram 2 anos que eu me dediquei a isso e foi na base mesmo de curso, de ler, de assistir live, de acompanhar e ir me jogando. Foi assim, mas a Camila eu posso dizer que foi uma mentora virtual minha e quando eu estive ao vivo com ela, para mim foi muito emocionante. Sempre querendo absorver, aprender, horinhas que você tenta ali, que você troca, você consegue captar a mente dessas pessoas maravilhosas e potentes. Então, para mim, sempre é enriquecedor. Eu continuo e é isso, eternamente a gente está se alimentando, né? Capacitação é muito importante. A mentalidade do aprendizado contínuo, de você estar sempre curiosa, sempre pesquisando, não só coisas relativas ao seu negócio, mas coisas que possam complementar esse seu negócio, né? Você olhar também para o ponto de vista do teu cliente, do teu usuário, qual que é a dor do mercado naquele momento. Então, ter esse olho, ter essa sensibilidade. Então, eu tenho medo, eu não tenho apoio e eu não me acho capaz, eu não estudo. E aí isso vai se retroalimentando. Isso vai se retroalimentando. Ela dá errado. Começa a dar errado. E o que ela acha? Ela volta para aquela confirmação do que ela acreditava. Viu bem que a minha mãe falou, viu bem que o meu marido falou, viu bem que o fulano falou. Então ela confirma aquela suspeita dela. Aí ela volta a ter medo. E ela não estuda. E aí vai se retroalimentando. Você já percebeu que no Brasil só tem carro branco, cinza e preto? Vai na rua pra você ver. O brasileiro não arrisca, velho. O brasileiro não bebe de outras fontes. A Tiribim está onde está porque a gente gosta de confusão, de encrenca. Então, qual que é a dica? Beba de fontes diferentes sem medo de ser feliz. Vai errar, mas faz parte do jogo. Mas o erro e essa bebida de fonte de informações diferentes vai te trazer uma personalidade que você vai poder se diferenciar no mercado e poder se escalar. Como é que a gente faz? Em quem que você vai acreditar? Em quem que você admira? É verdade, aquilo não é, fora o que a gente tem de fake news. Porque a gente tem fake news, a gente tem fake content, né? Conteúdo fake também. Pra quê? Pra ter clique. Em quem que você acredita? Não é importante ter mentores. É importante você fazer a curadoria do conhecimento. Quem são as 3 pessoas que você escolhe seguir? Porque isso cada vez mais vai fortalecendo o seu senso crítico, mas vai te munindo de informação para que você cresça.
Eu nasci em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E eu tive uma infância relativamente tranquila. Mas o meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos. Então eu tive ali, isso obviamente foi um momento de muita dor, assim. Os episódios que eu me lembro foi da minha mãe realmente sofrendo muito. Ela sofreu por muitos e muitos e muitos anos, assim, chorando a morte do meu pai. Ela não trabalhava na época, então ela abdicou naquele momento para poder ficar com os filhos, né? Para poder criar os filhos. E depois ela voltou a trabalhar como secretária. A minha avó passou a ter uma participação muito mais ativa. O meu tio também. Meu avô. E aí, 2 anos depois, meu avô também falece. Né? Então foram 2 anos depois. Todos eles muito novos, assim. Tanto meu pai quanto meu avô, né? Então esse histórico da perda, da dor, ele realmente foi muito doloroso, né? Talvez inconscientemente para criança. Na vida adulta, eu acho que tem um pouco mais de consciência, um pouco mais de reflexo, vamos dizer assim. Eu acho que a perda, ela me trouxe muito mais valorização da vida, né? Mas eu não aprendi a conviver com a perda ainda. Ela me assusta. Ela me traz... Eu acho que, sem dúvida nenhuma, por conta de tudo, né, que aconteceu na minha vida, né? Mas eu entendi que eu poderia, depois de muito tempo, né, pegar essas dores. Eu tinha duas possibilidades. Ou eu ia viver triste, ou ia pegar isso e ia usar isso como se fosse um grande combustível. A vontade que eu tenho de transformar a vida das pessoas, das mulheres, pelo empreendedorismo, ela, sem dúvida nenhuma, ela vem desses lugares de perda, né, entre aspas, da sensação da criança, do abandono. Porque eu tinha colocado na minha cabeça, assim, eu nunca vou deixar ninguém sair do meu lado sem uma palavra que não seja uma palavra de esperança. O meu tio começou a melhorar de vida, né, financeiramente. E teve um Natal que ele deu pra gente, criança, ele deu uma calça jeans pra mim e pro meu irmão. Eu falei, pô, calça jeans? Tô doido atrás de um brinquedo, né? Aí ele deu, falou, vocês não gostou não? Vocês gostaram não? A gente gostou, né, fazendo... Ele falou, olha o bolso, e no bolso tinha dinheiro, né? Pô, aquilo ali pra gente... Então o meu tio, ele trouxe um tio muito engraçado, muito, sabe falar de todos os assuntos. Então ele trouxe ali um vácuo, vamos dizer assim, e ele preencheu muito bem até hoje, né? Mas assim, o dia a dia mesmo era minha mãe e minha avó, né? E é engraçado que, assim, a minha avó é de 1927, né? Então, assim, eu tinha coisa assim, minhas amigas não podiam ligar pra minha casa às 10 horas da noite, que ela falava assim, não era de ligar pra casa de ninguém não, tá bom? Pum, desligava o telefone. E aí de você, se ela arrumasse o sofá ou a cama, se você sentasse na cama, mas ela te tirava na hora. Então, assim, tinha umas coisas, assim, muito engraçadas. E aí eu fui estudar no colégio que a minha mãe trabalhava, no Meia, né? É subúrbio aqui no Rio. Porque a minha mãe não tinha dinheiro pra pagar ela pagava um colégio do meu irmão, que na época era até um pouco mais caro do que ela poderia. E eu fui estudar num colégio que ela trabalhava, justamente pra ela conseguir esse equilíbrio financeiro, né? E o sonho dela era que eu fosse pro colégio militar, estudasse no colégio militar. Porque o sonho dela, não era o meu, né? Eu andava fardada, aquela coisa. Mas eu estudei, enfim. E lá fui eu e passei pro colégio militar, né? Porque eu passei em 3º lugar. Né? Então eu me lembro que eu tava numa festa, minha mãe desceu, minha filha, você passou. Se eu conversar com a minha mãe, ela fala assim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ela fala que foi a mais feliz até que o meu nascimento. Camila!
Eu tinha vontade, sabe? Eu falei com ele, eu tô com vontade de comer você. Você passou, parecia que ela tinha ganho assim uma sorte, um bilhete altamente premiado. Tava ali me sentindo meio estranha, né? Imagina, você entra num colégio militar, você tá acostumado, daqui a pouco você tá usando uma saia, uma farda, tá usando boina, tá usando cinto, só que você tem que estar lá, você tem que estar com o cinto areado, o sapato brilhando, você tem que estar em forma todo santo dia às 6:30 da manhã. E a minha irmã, como ficou viúva com 30 anos, meu cunhado faleceu muito cedo, eu arrumei uma loja lá para ela, para nós, e fizemos uma charutaria. Realmente a tabacaria foi assim, um divisor de águas para mim, foi assim uma terapia assim maravilhosa. Muito trabalho, que eu não entendia nada de charuto, eu não entendia nada de cigarro, zero. Aí a Camila falou assim, mãe, você é uma empreendedora por necessidade. Quem usou esse termo foi ela. Necessidade. Foi por muita necessidade, porque você abre um negócio, vamos ver se dá, se não dá, mas você já tem a sua vida mais ou menos ali controlada. Mas quando você não tem, você tem que dar certo. Comecei a trabalhar por livre e espontânea pressão, assim, não foi uma coisa, eu comecei a trabalhar aos 16 anos, porque eu não era. Falando isso. E ela falava, eu não tenho dinheiro pra botar gente pra trabalhar aqui, vocês e irmãos, vocês precisam vir trabalhar aqui comigo. Então eu saía do colégio militar fardada, pegava o metrô, todo dia eu pegava o ônibus, e eu acordava às 6, na verdade eu acordava às 5:30, tava em forma às 6:30, estudava, aí chegava lá, almoçava e trabalhava. 16, 17 anos. Eu deixava. Imagina. Adolescente. E no primeiro momento não ganhava nada. Depois ela passou para a faculdade, ali pertinho, na Cândido Mendes. Então também indo para lá e sempre querendo fazer, inovar, querendo fazer sempre umas coisas. O Camila fica quieto. Camila, você não para, hein? Poxa, que isso? Não, fica aqui no caixa. Atende. Sempre botava ela para fazer algumas coisas, mas a Camila sempre foi muito impetuosa, entendendo? Ela sempre foi querendo mais. Entrei na faculdade de Direito, né, meio sem saber o que eu queria fazer. E aí, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu fiz um estágio na Caixa Econômica. E aí, nesse estágio, eu me peguei fazendo coisas para loja. Para tabaco, companhia, café. Pesquisa de satisfação, olha isso. Pesquisa de satisfação. Eu me peguei fazendo coisa ali. Então eu imprimia e levava. Então eu saía, eu estudava, fazia faculdade de manhã, estagiava à tarde e eu saía umas 4 horas. Aí de 4 até as 6, 7 eu ia pra loja, que era uma do lado, a caixa era do lado da loja, né? Eu tava meio de saco cheio do direito, mas eu falei, eu vou me formar, sou advogada, sou formada, fiz a prova da ordem. Mas eu não queria, né, assim. Porque naquele momento eu já estava muito envolvida dentro ali do operacional do dia a dia, porque eu fazia de tudo, né? Eu era muito caixa, eu atendia clientes, sempre adorei estar ali com os clientes, eu sempre gostei muito de público, eu fazia café. E aí ela foi me dando sugestões, entendeu? De botar outros tipos de café. Mãe, por que você não acha que café gelado, Camila, tá no inverno, o que a gente vai fazer? Fez lá mistura de um café, aí distribuindo, e aí as pessoas passavam, gostoso. Aí nós começamos a desenvolver essa parte dos cafés gelados, né? Eu, num determinado momento, eu tava vindo no ônibus, indo trabalhar, indo pra faculdade, e eu vi uma cafeteria, já com uma movimentação, uma fila, atrás de café gelado. Tinha sido o boom da Starbucks na época. Então, quando eu coloquei eu virei pra ela e falei assim, olha, se eu conseguir aumentar, eu vou fazer uma ação aqui, se eu conseguir aumentar em 30% do seu faturamento, você me dá um percentual da sociedade? Ela falou assim, também não, você não vai conseguir, eu não vou te ajudar em absolutamente nada. Então, resumo, na época eu peguei 2 amigas minhas da faculdade, a gente fazia coquetelaria na frente dos clientes, né, ficava lá misturando café. Eu fiz, na época a gente já tinha umas 3 colaboradoras, eu fiz um concurso entre elas e a gente aumentou 28%. Eu virei pra minha mãe e falei, aí ela falou assim,
Camila, eu vou te dar 15%, não 30%, porque você foi lá e fez. Você foi lá e mostrou que você era capaz, eu não te ajudei absolutamente nada. Ali foi o meu grande ponto da virada. Aí a Camila daquela loja, ela montou mais umas 3 ou 4 e se lançou no mundo dos negócios. Muito viva, muito inteligente, pega as coisas muito rápido. Uma cabeça, a inteligência dela é acima do nível, né? Quando eu fiz, eu falei, eu quero ser referência em negócio no Brasil. Quero ser a mulher referência em negócio no Brasil. Então, o fato da minha mãe ter fundado uma operação pequena, de 25 metros quadrados, não tira nenhum mérito dela. Mas ela sempre falou, Camila, eu por mim eu só tinha isso daqui, eu não tenho essa sua cabeça, eu não quero essa coisa. E eu queria ganhar o mundo, eu já queria ir pro mundo, eu já queria abrir uma rede de 1.000 franquias, 1.200 franquias, eu queria ir pra tudo que você possa imaginar. Eu tava tão feliz naquilo que eu fazia, eu me encontrei. Eu acho que é importante dizer que assim, eu me encontrei, mas eu não sabia que eu ia me encontrar. Por isso que quando as pessoas falam, não, eu tô perdida, eu falo, mas isso é normal, você não vai ter todas as respostas sempre, mas vai tateando as coisas, vai experimentando, pra você saber o que você não quer. A Camila, no crescimento da tabacaria, ela foi muito importante, mas foi importante mesmo, porque ela me motivava. Às vezes eu ia para casa, às vezes chorando, mas eu sabia que eu, mesmo ela com pouca idade, ela me dava força. Ela sempre inovava, ela sempre vinha com qualquer tipo. Mãe, o que você acha de eu fazer isso aqui? O que você acha que eu... Camila, eu acho ótimo. Faz, minha filha. Você não precisa ficar com aquela faca no pescoço, mas se você tem pessoas que podem ir te encurtando caminhos, te ensinando, isso é muito importante. Então a minha mãe naquele momento, ela me ensinou muita coisa. Mas depois eu falei, agora eu preciso ir sozinha. Por quê? Porque não era o que ela queria. Não era. Tanto é que quando eu decidi abrir uma operação de alimentação saudável, a Farane Fresh Food, ela falou assim, não quero entrar. Então tá bom, eu vou montar. Eu vou montar sozinha, tá bom? Tá bom. E na época eu tinha 280 mil reais, eu já tinha juntado 280 mil reais, eu tinha 27 anos. E eu montei. No meu primeiro mês eu não vendi quase nada. No meu segundo eu vendi menos ainda. No terceiro eu empatei com o primeiro. Não quase nada. Ferrou, eu sou um fracasso, eu sou um fiasco. Tô assim, por quê? Porque ninguém me apoiou. Naquele momento eu falei, o que é a única coisa que eu tenho? Os meus clientes, são as minhas clientes. Eu comecei a ouvir as minhas clientes. Eu falava, você vem aqui, seu almoço você é por nossa conta, mas eu preciso te ouvir. E aí foi quando elas começaram a me dar as respostas. Nisso eu tava dentro de uma praça de alimentação, cheíssima, mas menos a Farane Fresh. Na época não era Farane Fresh, era Farane Deli Café, era lilás, branca. E aí o que aconteceu? Elas falaram assim, Camila, ninguém sabe que isso aqui é um restaurante. Por quê? Eu tinha montado uma operação olhando a internet e não validando. Então eu olhei as operações europeias, assim, havia umas saladonas prontas, uns sanduíches prontos. E aí o pessoal falou, a gente não gosta, a gente quer participar do processo de criação. O brasileiro gosta de participar do processo de criação do teu prato, enfim, de qualquer coisa. E eu mudei. 7 ingredientes, uma proteína, um molho e a base da salada. Você escolheu. Eu tinha virado o espoleto da salada. E eu mudei de um dia pro outro. A loja era toda branca, ela parecia uma sorveteria. As pessoas de fato entravam e falavam assim, você tem sorvete aí? E aquilo me matava, porque imagina, era todo o meu dinheiro. Eu falei, ferrou, vou perder todo o meu dinheiro. Eu não tinha mais R$1 no bolso. Eu botei tudo ali. E aí o que aconteceu? Distribuí folder, cardápio, por 1.300 salas do centro do Rio de Janeiro. Ao invés de distribuir assim, botei embaixo das salas. O telefone. E forrei o ambiente com lasca de madeira. Eu não tinha dinheiro mais, mas eu forrei com lasca de madeira, porque eu não tinha dinheiro para comprar madeira, para aquecer o ambiente. Aí no 4º mês, fila na porta, 5º mês, ponto de equilíbrio. E aí 6º mês, na época o ex-presidente tinha acabado de comprar o Mundo Verde junto com o fundo de Private Equity.
E ele falou o seguinte: Camila, tenho aqui já te observado, eu acabei de comprar o Mundo Verde junto com o fundo de Private Equity, a gente tem mais de 3 bilhões de euros captados. A gente quer montar uma operação igual a sua de alimentação para oferecer aos franqueados atuais da rede Mundo Verde. Aí eu olhei para ele e falei assim: a gente vai ser concorrente. Aí ele virou para mim e falou assim: você vem trabalhar comigo, eu vou te engolir. E quando ele me falou isso, eu falei assim: Sérgio, desculpa, eu não sou a pessoa, porque eu não sei fazer isso que você tá falando. E ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim: Camila, a parte técnica, você vai aprender, eu te ensino, os outros diretores vão te ensinar. Agora, fazer o que você faz, tirar o negócio, botar ele na rua, com fila, com estratégia, são poucos que vão conseguir fazer isso, tirar do zero. Lá fui eu, e aí me tornei diretora executiva da Vertical de Alimentação Saudável da Rede Mundo Verde, sócia, com 27 anos. A minha causa é que as mulheres elas sejam protagonistas das suas histórias pelo empreendedorismo. Porque o empreendedorismo me salvou. Foi o empreendedorismo que me salvou. Ter um negócio deu sentido à minha vida. Ter negócios me fez sobreviver. Então, quando uma mulher empreendedora diz que ela não é capaz, eu não permito que ela saia do meu lado sem ela ouvir minimamente alguma coisa, alguma palavra de incentivo. Então isso tornou a minha causa. Porque, independente de todos os percalços que eu tive, como muita gente tem, foi no empreendedorismo que eu me encontrei. Eu aprendi. Eu vim do nada. Eu venho de uma família de empreendedores que quebraram nos anos 90. E foi muito difícil para que eu conseguisse perder o medo e partir para o lado empreendedor. Em 2015 eu conheci a Camila. Ela era uma das embaixadoras que eu tinha da minha rede, voltadas à capacitação de mulheres empreendedoras na rede do Facebook. Hoje, se eu empreendo, foi muito por causa do exemplo que eu vi dela. Então, uma das primeiras conversas que a gente teve, e foi ela que me provocou, a primeira vez, numa conversa, a gente estava tomando um café lá no Rio de Janeiro, no Shopping da Gávea, ela perguntou: mas Cami, por que você não empreende? Eu falei: não, eu tenho medo, eu morro de medo. Aí contei toda a história do meu pai, da falência. Aí ela falou assim: talvez tenha uma diferença grande do que eles tinham na época, né, que era acesso à informação, que era uma coisa ali nos anos 90, anos 80, anos 90, muito diferente do que a gente tem hoje, da capacitação. Você já viu que você fez projetos acontecerem, você está liderando projetos, Brasil, Colômbia, México e Argentina. Então, a mentalidade, a engenharia da coisa é praticamente a mesma. O que vai mudar é quem é o dono do capital e também, claro, o seu apetite para o risco. Virei mãe, era ótima, trabalhava em multinacional, altos cargos, beleza, viro mãe, sou uma péssima profissional. Abro minha empresa para que outras mulheres não passem por isso. Tenho mentoria com a Camila. Venho aqui para cima, a Camila me convida para trabalhar com ela. Hoje eu tenho uma empresa que há 3 anos atrás, antes da mentoria, era uma empresa ali, ok, dava para eu fazer minhas coisas, mas nada demais. Semana passada, a gente assinou contrato com uma das maiores marcas de brinquedo
do Brasil. Então, vou te falar por quê, né? Resultados, apoio, etc. Isso tudo ela me deu de mão beijada? Não. Ela me instruiu. Eu fiz os cursos, eu absorvi, e o dia a dia com ela faz com que eu não tenha mais medo de tomar algumas decisões que eu tinha antes. Então hoje Disney bate na nossa porta e eu tenho a convicção de falar para a Disney assim: não tá dentro do meu propósito. Vocês querem que eu vá, que eu faça com que as minhas artesãs trabalhem em outro? Não vai trabalhar. Não importa se é a Disney, tá ferindo o meu propósito. E ela te dá esse cara, vai lá, garota. Você consegue. Então existem momentos bem distintos assim na minha vida, sabe? A Karine, diante de conhecer a Camila, que ainda era uma pessoa que estava começando a construir um modelo de negócio, que ainda estava tentando chegar no digital, que ainda estava tentando se familiarizar um pouquinho com a tecnologia. E, logicamente, que a Karine, depois de conhecer a Camila, né? Com o direcionamento certo, a gente conseguiu realmente ter maior tração na empresa. Então a gente conseguiu de verdade sair de 2 contratos para começar a ter 8, 10 por ano, tá ligado? Com grandes empresas. E para além de ser sempre provocada a estar pensando sobre inovação, sobre tecnologia e principalmente como é que mesmo naquele momento no meu pequeno negócio a gente conseguiria colocar isso em prática. Então a Camila nesse momento sempre vai ser um ponto-chave para o sucesso que a gente tem hoje. Quando começou a pandemia, eu comecei a emburacar nos estudos de empreender. Lendo livro, fui fazendo cursos, e o primeiro curso que eu fiz foi o da Camila. Eu comprei o curso dela e mergulhei e me identifiquei com várias coisas. E ela virou essa referência de mulher para mim, que ocupou um lugar, que sabe o que está dizendo, e o melhor de tudo, que ela sabe traduzir muito bem para gente, que não tive alguém para me ensinar, que não tive uma escola. Ela sabe traduzir muito bem o que é necessário para a gente começar a trilhar o caminho para empreender, para se manter, para conhecer o seu negócio, para você crescer. Na mentoria ela falou sobre os sabotadores, que eu me assustei, real, porque ela colocou ali 10 e ela disse: olha, eu quero que você citem 3. Aí quando eu falei com ela, eu disse assim: eu tô assustado, porque eram quase todos. Quando eu fiz ali enfim, né, da aula, da mentoria dela, que a gente fez os testes e tudo mais, e eram reais. E foi surreal, porque a partir dali tudo transformou. Eu tô fazendo muito mais contatos, vendendo muito mais na estamparia. É absurda, eu falo isso porque cara, assim, ó, é quase surreal. Se eu contar vai parecer que é mentira, mas é inacreditável o quanto uma mentoria com a Farane muda a nossa mentalidade e faz com que a gente ande, que a gente evolua. Mas ela foi mostrando como ela mudou a carreira dela, como ela reinventou a carreira dela. E há pouco tempo, isso veio à tona de novo para mim. Eu saí de um cargo que eu estava de head de social para ir para estratégia. E eu lembro de uma reunião que ela teve comigo que foi fundamental para mim abrir os olhos, que era realmente dizendo: não tem um outro caminho senão estudar. O desafio que eu coloco em você, o desafio que eu coloco no time inteiro nunca é para te diminuir. E quando você entende que você realmente não sabe e que você precisa estudar e que você precisa se apropriar de tudo que está ao seu redor, realmente você consegue mudar. No meu caso, eu tenho acesso a Camila, então fica um pouco mais fácil. Eu acho que o Ela Vence, ele nasce com esse intuito de você ter acesso a uma das maiores empreendedoras do país, quiçá da América Latina. Colocar isso pra fora, dar uma chacoalhada e falar assim: você consegue. Você precisa fazer isso. Ah, é uma fórmula matemática? É óbvio que não é uma fórmula matemática. Não é uma curva linear. E esse é o caminho. Essa é a vida. E essa é a vida dos negócios. Camila, meu amor, minha vida, minha filha querida, queria ela só para mim.
vale tudo para mim. O orgulho. O orgulho. De ver uma menina que... Menina porque é minha sobrinha, né? Criei ela. Que veio do nada. E chegou onde chegou. Ela significa para mim uma pessoa que me ajuda, né? Quando eu preciso, ela tá sempre ali, né? Me ajudando. E para mim ela é como se fosse uma pessoa assim, digamos, da minha família mesmo. Quando eu preciso dela, ela tá ali. Ela é uma pessoa muito importante na minha vida, porque se eu não tivesse com ela, eu não sei se hoje eu estaria trabalhando, se, né? Não é isso. Ela é uma pessoa muito importante para mim. Então, assim, ela é uma mulher que eu super admiro, uma empreendedora incrível, acho que uma das empreendedoras de referência que a gente tem hoje no Brasil, e tem feito um trabalho muito importante, não só para o empreendedorismo feminino, mas especialmente para o empreendedorismo no ambiente de inovação e tecnologia e de startups. Que mostrou para as mulheres que todas as mulheres podem, que as mulheres são competentes, que as mulheres podem realizar o sonho delas. É muito maior do que uma empresária, uma investidora. A Camila é um MBA em negócios ambulante, 5 minutos de conversa com ela, você aprendeu muita coisa. Mas a figura hoje que eu tenho, a figura que eu sou, a figura que eu me tornei e a referência que eu sinto que eu sou hoje, tanto para o time, quanto pessoalmente para outras pessoas, e como eu hoje sou referência para algumas pessoas dentro do meu círculo por conta disso que ela despertou dentro de mim, que ela enxergou e que ela falou, cara, você tá aí, se resgata, volta, você é muito mais do que isso aí que você tá me mostrando. É isso que a Camila faz. A minha opinião é que Camila é uma mulher incrivelmente potente. Ela é uma startup, assim, do empreendedorismo feminino e que ela tem muito trabalho pela frente, porque também existe uma confiança, do mesmo jeito que existe uma responsabilidade jogada em cima dela, porque eu acho que todas as mulheres esperam muito de Camila, assim, sabe? Porque ela já se apresentou nesse lugar potente, então fica todo mundo sempre querendo puxar mais, sabe? Beber da fonte de Camila, que é uma fonte inesgotável ali, porque é uma mulher potente. Eu acho a Camila essa potência, por ser mulher, ela de forma rápida ali, ela sempre sabe o que ela está falando. E eu acho isso muito incrível, com todo o conhecimento que ela tem. Eu tento, como eu disse, eu tento absorver, tento entender, eu anoto, eu tenho meu caderninho lá com as anotações, as ponderações para volta e meia rever, reler, deixar na minha mente, entender o quanto é importante. Hoje a Camila, para mim, ela é, além de uma grande amiga, uma grande mentora e uma grande professora. E assim, agradeço muito por ter ela parte da minha vida, porque realmente eu acho que eu sou a prova viva de que perder o medo de empreender é possível. A Camila, mesmo que ela não queira, obrigada, ela é a minha mentora. Então, assim, ela representou e representa momentos de virada na minha carreira e na minha vida. Ela torna as coisas possíveis, e não me entendam mal, isso não é sobre acesso, não é sobre dinheiro, é simplesmente um poder que ela tem de te deixar com brilho nos olhos, de te fazer acreditar que você é capaz de fazer aquilo acontecer. Nossa, vocês vão me fazer chorar de novo. Dizer pra ela que eu a amo muito, que ela é o amor de todas as minhas vidas, que eu sou muito grata por tudo que ela faz pra mim diariamente e pela nossa família, pela construção do nosso amor e pela dedicação que ela tem à nossa relação e à nossa vida.
Então a minha proposta é 200 mil por 26% condicionado a isso. Todo o resto, acho que vocês sabem que eu consigo fazer. Tecnologia, experiência de usuário, etc, etc, etc. Conheço a tese de investimento da Camila, conheço o potencial da Camila, me identifico muito com a Camila, acompanho de tudo, sou filha de Farane. Então, sim, nós aceitamos sua proposta. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Lina. Fazer o Shark Tank pra mim era uma realização muito grande, assim. Eu guardo ele num lugar muito especial dentro de mim, né? Ele mudou minha vida, sem dúvida nenhuma, mas eu consegui botar em prática a minha missão, aquilo que eu vim nesse mundo. Não tem absolutamente nada mais do que eu gosto de fazer do que ensinar as pessoas, investir em empreendedor, falar sobre negócio, investir em negócio. Não tem nada. Eu sou uma obcecada por fazer isso. Mas o melhor do Shark Tank era quando o empreendedor ele vem, você investe nele, ele vem, ele tá nervoso porque aquilo ali é o sonho da vida dele, ele vem, ele te dá um abraço tremendo, eles tremem muito, é muito adrenalina, né? É tudo muito real. Ele te dá um abraço, ele tremeu, ele fala assim, você acabou de mudar a minha vida. Não tem... Você esquece a negociação, você esquece tudo, assim, é uma coisa que te toca tão... Imagina você escuta um negócio assim, você mudou a minha vida. Karine, ela chegou no Shark Tank. Karine é uma mulher negra, gay, da periferia de Salvador. E a Karine, quando entrou, né, ali no corredor e aquela porta se abre, né, e a pessoa se posiciona e ela abriu um sorriso. E ela começou a falar. Falou, vou aqui contar pra vocês, e vem com aquele sotaque maravilhoso, aquela humildade. E ao mesmo tempo ela estava ali falando de um produto para mulheres. De ensinar mulheres. De conseguir traduzir todas essas palavras difíceis que a gente fala, né? KPI, ROI, pitch, startup. Ela conseguia traduzir isso na linguagem comum. Só que ela fazia isso com uma graciosidade e ao mesmo tempo com tanto fundamento que a gente começou a se estapear. A minha proposta para você é os 200 mil por 20%. Se você chorar, a gente volta, mas assim, não vai ser os 5%. E o mais importante é o seguinte, dentro do projeto das mulheres, das deusas, tá? Aqueles projetos que mais sobressaírem, eu quero colocar dinheiro. Tá? É isso que esse é o meu desejo, eu vou fazer isso naturalmente. Socorro. Eu tenho uma contraproposta para fazer. Não sei se será aceita, mas assim, seria para você, Camila. Assim, seria se a gente conseguiria fazer tudo, né? Isso que você já falou para mim, né? Pelos 15%. Minha linda, de mim você tem tudo. Então, desde quando você entrou que você já me tinha. Então é óbvio que eu que aceito a sua proposta. Eu queria muito poder dar um abraço nela, não posso, né? Você é maravilhosa, viu? Obrigada. De verdade, olha, eu fico emocionada algumas vezes, mas fiquei de coração. Tchau. Tchau. Tchau, sua linda. Essas mulheres que realmente conseguiram dar apoio à minha empresa, se eu tô em pé até hoje, eu vou contar dessas mulheres. Então, naquele momento, né, o investimento da Camila fez muito sentido, mas não somente da questão da grana, né? Depois vocês entendem, vocês aprendem que o mais importante é alguém te ensinar onde conseguir a grana e não te dar a grana, né? A priori. A Camila sempre provocou muito a gente nesse sentido e foi muito legal ter ela muito perto nesse processo de provocar, ou do cobrar, ou de direcionar e principalmente porque foi a primeira mulher que também investiu na minha empresa, né? Então ficou muito feliz de que depois dos primeiros 3 anos da Wakanda, o primeiro investimento que a gente veio receber foi de uma mulher, também de uma mulher carioca. Mas você imagina, né? Ao mesmo tempo você muda a vida dela, mas ao mesmo tempo, em consequência, você muda a vida daquela comunidade toda. Então conectou muito com aquilo que é o meu propósito de vida, né? Que é educar, investir, que é acreditar
nos empreendedores e nas empreendedoras.